algumas Bom, cidades aí. bom lembrete. Bom lembrete. Estamos Então, toca a conversando. bola aí, Paulo. É contigo aí, tia. Nós só vamos Vamos lá. intrometendo aí de vez em quando. Aí. Beleza, vamos lá. Então, boa noite a todos. Muito bem-vindos aí. Quero agradecer publicamente aqui o Bernardo, ao Abdala pela oportunidade. E eu acho que é uma oportunidade extremamente importante, porque o tema, ele é um tema muito pouco debatido, eu acho, sabe? Então, eu acho que poderia começar fazendo uma provocação para todos aqui, né? Quem é que fez prospecção hoje? Né? Quem aqui a gente acha que tem bastante, a maioria aqui engenheiros, né? Designers, arquitetos, enfim, pessoas que trabalham aí nessa área. Né? Quem fez prospecção hoje? Quem fez prospecção ontem? Quem fez prospecção na terça-feira? Então eu me apresento, eu sou o Paulo Hervik, tenho 42 anos, estou há 20 anos formado, mas eu venho de uma família de arquitetos, eu sou a terceira geração que trabalha com arquitetura. Sou de Blumenau, nascido em Blumenau, Santa Catarina, e hoje resido em Balneário Camboriú. E então, a minha escola, na verdade, foi acompanhar, né, eu me lembro muito bem, desde criança, acompanhando o meu avô. Meu pai ainda, eu trabalho com ele, né? Meu pai ainda, nós dois trabalhamos juntos. Então, a fase do escritório do meu pai são 48 anos de atividade no mercado brasileiro. Então, são quase 5 décadas, né? E eu, desde que, muito antes, na verdade, de entrar para a faculdade, eu já trabalhava no escritório. Então, como cadista, depois como projetista, arquiteto júnior, arquiteto sênior, enfim, até virar diretor comercial, né? E eu me dediquei, então, nesses 25 anos, sempre acompanhando o meu pai a fazer prospecção, né? O que acontece? Quando, eu me lembro muito bem, eu tenho um grande amigo e irmão que eu conheci na faculdade, o Eduardo Dutra, arquiteto, e eu me recordo que na época da faculdade ele pontuou para mim que para mim era tudo muito mais fácil, porque eu já tinha uma estrutura grande montada, né? E aquilo foi um gatilho para mim que eu, na verdade, eu rebati para ele que não, que para ele era mais fácil, né? Ele estava começando, ele ia começar. Então, ele errando, né, o estrago era menor, né? Diferente do Paulo, que tinha uma estrutura, que eu costumo dizer que é um Boeing voando, e eu tenho que jogar, manter esse Boeing voando, eu não posso deixar cair. E para não deixar cair, eu tenho que jogar gasolina toda semana para dentro desse avião. Então, o que é o jogar gasolina toda semana? Eu tenho que buscar, eu não tenho chance de não converter projeto. Eu tenho que buscar projeto, matar um leão por semana, né? Para poder manter a estrutura. Então, desde essa época, isso mexeu muito com a gente lá comigo. Eu já fazia dentro do escritório, nessa época, antes de formado, a parte comercial da empresa, né? Não era ainda um diretor comercial, mas já trabalhava junto com o pessoal na parte comercial. E aí, a partir daí, muito interessante que a partir daí, a gente foi meio que criando uma profissionalização, vamos chamar assim, e eu mergulhei fundo nisso e me dediquei até hoje, então, a fazer prospecção, né? A trabalhar a prospecção. E aí é muito interessante que, para vocês entenderem também de onde vem isso, né? Então, vem dessa necessidade de eu preciso ir para o mercado, eu preciso buscar no mercado. A gente é uma empresa de projetos, de arquitetura e de engenharia, administração para contratação das obras, que é a parte de ir para o mercado, equalizar orçamentos e depois fiscalizar quem executa, né? Fazer o gerenciamento da obra. Hein, O nosso... Paulo? Oi. Eu não sei se tu puder falar um pouquinho sobre o teu escritório nesse sentido, quantos funcionários vocês têm, ou Sim, se são funcionários, ou se são terceirizados, etc. sim. Porque Ótimo. mais ou menos esse teu relato, eu estou vendo aqui o Jefferson deu boa noite, o Jefferson tem um grande escritório de projetos em São Paulo, o José Luiz Varela tem um grande escritório de projetos em São Paulo, que estão aqui dentro Muito já da bom. live. Muito E, bom. e esse teu relato, mais ou menos, é o que é o problema de todo mundo que tem ali um escritório, uma empresa, um comércio, o que for, ou seja, tu tem ali vamos assim dizer, um custo fixo para abrir
a barraca, né? Ou seja, um É, custo é. fixo para pagar a barraca no final do mês, e esse custo vai comer no final do mês, tu tendo ou não receita. Então, ou seja, tu tem que ter a receita, no mínimo, para empatar ali a brincadeira. E aqui no país, ao longo dos anos, a gente sabe disso, é uma montanha russa. Se Uhum. fosse só, não é Exato. uma montanha Altos e russa, é baixos. um negócio fantástico, é uma montanha russa de outro mundo, né? É uma E loucura. esse problema que tu comenta é um problema de todos os escritórios. Como eu manter essa folha em dia, como eu manter essa prospecção, vamos assim dizer, para manter. Também eu não posso ter muitos projetos porque a equipe é limitada, eu tenho que crescer demais o escritório, depois eu tenho que diminuir, É. inflar e diminuir. Ou seja, esse é um problema recorrente. Então, se tu puder falar um pouquinho, Sim. não precisa falar em números assim, mas qual é o teu custo fixo por mês? Como que tu vai matando isso todos os meses, etc. Se puder falar um pouco. Não, é importante, eu acho que é muito bom. É um livro aberto e é bem oportuno, Bernardo. Então, a nossa equipe hoje ela está muito reduzida, né? A gente passou, como a gente atua no nicho industrial, né, a nível nacional e internacional, a indústria é um termômetro da economia. Então, quando a economia vai mal, a indústria ela para de investir. A gente aqui na ponta, fazendo o projeto, a gente é o primeiro a sentir. Assim como quando ela retoma, né? Quando a economia começa a aquecer, a indústria começa a investir, a gente também na ponta começa a ter muito sucesso nas prospecções. E aí é bem oportuno, porque é evidente que das prospecções que a gente faz, a taxa de conversão ela é muito pequena. Se eu prospectar 10, hoje eu fiz 2 prospecções importantes, ótimo. Né? Não significa que eu vou converter as 2 prospecções. Né? Existe uma taxa de conversão que é mínima, e aí é daí que vem a métrica que foi desenvolvida na prática, né, com 80% é um conteúdo prático, para justamente aumentar esse índice de conversão e ganhar velocidade nessa conversão. A gente vai falar disso logo em frente aqui. Bom, de números, né, é muito sazonal o mercado. Infelizmente é assim. É um país onde a gente não consegue fazer um planejamento futuro, né? As pessoas, no geral, elas não conseguem ter um planejamento financeiro a longo prazo, então é muito de altos e baixos. Isso aqui é a nossa realidade, mas é um escritório que tem um faturamento, eu diria assim, na casa numa economia boa, né? Já vou falar da realidade do ano passado e do comecinho desse ano que estava indo muito bem, né? Agora veio o Covid-19 e atrapalhou bastante. Mas é um escritório que tem o seu faturamento que gira em torno da faixa de uns 8 a 12 milhões de reais e numa equipe mínima de umas 19 pessoas, né? 8 a 12 por ano. Ano, né? Ano. 1 Então, milhão por mês, vamos assim dizer. isso é muito interessante também, Bernardo. Pô, se eu jogar na época do meu pai, vamos jogar 40 ou 30 anos atrás, né? Fechava-se um projeto industrial, esse projeto industrial mantinha essa estrutura por uns 3, 4, 5 meses. Hoje não, hoje eu preciso fechar um projeto industrial para manter essa estrutura durante um mês, talvez, um mês e meio, 2, né? Então isso também puxa a gente, tira a gente da zona de conforto. O Paulo, Oi, desculpa interromper, mas já fica à interrompendo, vontade. a questão dos projetos industriais, eu até fiz uma apresentação sobre isso, o professor Bernardo estava acompanhando também. Os projetos industriais, o payback deles é muito maior do que os outros projetos comerciais e residenciais, por exemplo. Né? O volume de investimento é altíssimo. Altíssimo. Para você retornar esse investimento, o tempo que você gasta, o payback, ou seja, o tempo de payback, ele é bem grande também. Então, acho que é importante lembrar, nós estamos falando, hoje você vai falar sobre projetos industriais, que é uma raridade. É o que você falou no começo da sua apresentação, é raríssimo ter alguém para falar sobre esse assunto no país. Eu vou até além, no mundo. O que a gente mais precisa no Brasil são as indústrias, e hoje você é uma pessoa que fala com maestria sobre isso, e a gente simplesmente não tem. E eu confesso para você, que eu esperava que a gente tivesse com 1 milhão de pessoas aqui assistindo, porque é realmente difícil, é raro. A gente entrou numa crise enorme agora, né, dessa questão do Covid. Mas, enfim, vamos lá, que eu acho que tem muita coisa boa para gente. Não, é bem oportuno, Abdala, porque o investimento industrial, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Uma fábrica de lata de cerveja, tá? Ela tem um investimento estimado na casa de uns 280 milhões de reais, tá?
E aí é interessante, cara, porque a lata de cerveja, ele não fabrica lata para vender. Ele fabrica já a lata vendida. Então, ele fecha um contrato com uma envasadora e em 7, 8 meses, de um terreno sem nada, tem que estar produzindo a lata para entregar para a envasadora. Então, são desafios enormes, enormes. Essa fábrica, ela trabalha, ela produz 8 milhões de latas por dia. E aí, se eu faço um projeto, ela tem uma base de um equipamento, uma prensa, se eu faço um projeto, esse projeto tem um erro e acontece algum problema, é $127 mil a hora dessa máquina, dessa linha parada. E essa conta alguém tem que pagar. E é tudo muito alto, né? É tudo muito alto. Exato. Então, joga para cima de quem projeta. E aí é interessante ter aqui bastantes pessoas com vários escritórios, porque eu não tenho vínculo com ninguém. E aí eu acho que cabe a gente trocar figuras aqui. Tem gente que faz cálculo estrutural, tem gente que faz elétrica, preventivo, que seja utilidades. Então, a porta está aberta, né? E aí, o que acontece? A parte de investimento em civil é 20, 25, 30 no máximo por cento desse investimento todo, sabe? Então, desses 280, 70 é destinado para fazer o projeto e a obra. O resto é equipamento, é operação, é RH, etc. Né? É toda a logística que envolve para você abrir uma nova planta em qualquer lugar do país. Então, a gente trabalha sempre numa linha de tempo de trás para frente, porque eles vêm primeiro com o investimento do negócio, dos equipamentos. O que sobra de tempo e de recurso é para fazer projeto e obra, né? Então, o desafio é quebrar isso também um pouco, né? Dentro dessas empresas, principalmente das multinacionais, que já vem com uma cultura. E aí, a gente está falando de Brasil, nosso país é louco, então eles não entendem isso. Então, outra questão é da gente poder mostrar que, sim, tem pessoas capacitadas aqui que vão fazer um bom trabalho, né? E eu posso falar de boca cheia aqui, eu não passo vergonha para suíço, não passo vergonha para americano, não passo vergonha para japonês, né? Então a gente tem, sim, capacidade de fazer um bom trabalho e de dar um bom resultado. Isso é muito bom, né? E, Paulo, e teu escritório, ele é voltado, pelo que eu estou entendendo, para o projeto arquitetônico, concepção do empreendimento, vamos assim chamar. E os projetistas complementares, estrutural, instalações, PPCI, etc., vocês que subcontratam? Não, aí boa pergunta, Bernardo. O que acontece? Eu sou responsável por todos os projetos, todas as disciplinas, tá? De todas as etapas, desde o estudo preliminar ao projeto executivo ou de as-built, e todas as disciplinas. Eu faço a coordenação e compatibilização. O cliente, a BMW, ela vai tratar com uma empresa só, que é a minha. Só contigo. Agora, isso. O que acontece? Eu estudo a demanda, estudo o programa e eu tenho parceiros em Blumenau, Curitiba, São Paulo, Rio. Então, conforme a demanda de determinado projeto, eu jogo para debaixo do meu guarda-chuva esses parceiros. Costumo dizer que o bônus... A responsabilidade solidária é toda minha. Agora, o bônus não passa por mim, porque é faturado direto para o cliente. Faturado direto. Faturado direto, tá? Para evitar a bitributação. Agora, o ônus fica, a responsabilidade é do Paulo. Trincou um piso ou cedeu uma base de equipamento, eles vão ligar para o Paulo. E eu, como eu faço a prospecção, eu sou o cartão de visita, né? Eu estou fazendo prospecção, estou puxando esse cliente, converti, e aí fez o projeto, fez a obra, fez gerenciamento, fez o pós-venda. Está lá o Paulo, figura do Paulo, o contato é o Paulo. Então, eu gosto muito disso. Porque... E o arquitetônico, por que é dentro da tua empresa? Por que tu também não terceiriza? Ou tu acha muito importante? Aí o arquitetônico, o que eu vou defender aqui, né? Arquitetônico nós fazemos e serve de base, é o carro-chefe. Então, eu costumo dizer, a gente trabalha com Revit, né? Sistema BIM 3D no lote 400, então é uma bola quadrada. Eu lanço primeiro a arquitetura, essa bola quadrada eu entrego para o calculista, projetista estrutural, depois vai para metálica, depois vai para elétrica, hidráulica, essa bola vai sendo lapidada, né? A gente vai fazendo a coordenação, compatibilização e conforme as etapas de projeto. Aí, entendi. Eu sugiro que a gente comece agora, porque no final vai ter muita pergunta. Inclusive, eu mesmo já tenho as 3 aqui, então vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu vou tentar passar, viu, Abdala, de uma forma bem resumida e rápida, a questão da métrica, para focar bem essa questão da prospecção, para o pessoal entender bem,
Porque, olha só, eu trabalhando no nicho industrial, o que acontece? A gente vai fazer prospecção, ok, eu vou converter, aí vai ter um período de produção do projeto, aí eu vou entregar esse projeto para daí faturar. E aí tem uns absurdos, assim, ó, tem empresas que elas vão, você emite uma nota fiscal, você vai receber 140 dias depois. Então, qual foi, né, a grande sacada que nós tivemos que começar a fazer para poder reduzir esse tempo? Eu, sem ter uma métrica bem definida, entre eu achar uma empresa, hoje eu fiz 2 prospecções, 2 empresas que querem construir novas unidades. Entre eu achar essa empresa me contratar, sem métrica nenhuma, é de 150 a 180 dias. E eu não tenho esse tempo. Eu não posso esperar meio ano esse cidadão resolver me contratar para fazer um projeto. Aí eu vou desenvolver um projeto industrial que vai demorar, um executivo, aí demora em torno de uns 4 meses. Aí daí começar, claro, o faturamento é sinal, é conforme as etapas, mas eu tenho um período de execução para depois faturar. Então a gente começou a identificar onde que a gente pode atuar para reduzir esse tempo. E aí eu identifiquei 7 etapas bem distintas, que são essas que estão no slide aqui. E essas 7 etapas, elas estão antes da efetiva contratação, antes da tua efetiva execução do projeto. Então, quando hoje alguém me pergunta quantas fases tem um projeto, eu digo que são 12. Aquelas 5 de execução, né? Estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, executivo e as-built. E essas 7 de prospecção, não tem jeito. Vocês, nós, todos, engenheiros, arquitetos, nós temos que focar nessas 7 etapas. E vocês vão ter, eu vou tentar passar isso hoje e vocês vão entender a importância disso. Eu com essa métrica, o que muda com isso? Abdala, Bernardo, caiu de 150 a 180 para 40 dias a média. Fantástico. Então, claro, um pouco mais, um pouco menos, mas entre eu achar alguém, em 50 dias, 40 dias, esse alguém está me contratando. Eu estou convertendo. E aí vem a grande mudança de mindset, a grande mudança de postura através da proatividade. Porque a grande maioria das pessoas, nessa etapa, por exemplo, aqui de captação, né? Eu vou falar das 7 etapas aqui, eu transformei elas num funil. Primeiro, prospecção, eu faço prospecção, depois captação de oportunidades, a segunda etapa. Terceira etapa, eu faço conexão com o meu cliente, com esse prospecto. Depois eu tenho uma imagem, eu tenho follow-up, que é um monitoramento de como é que eu participei das fases anteriores. Aí vem proposta e contrato. As 3 primeiras, prospecção, captação e conexão, são para trabalharmos aqui. Eu vou até fazer o seguinte, acho que eu vou por aqui que é mais rápido. É para trabalhar clareza, segurança, confiança. Né? A segurança gera confiança, a insegurança gera desconfiança. Então, eu puxo a responsabilidade toda para mim. E aí, essa é a grande mudança, porque muitas pessoas falam, Paulo, mas para fazer uma visita em tal local, o cliente precisa querer me receber. Né? Ah, Paulo, para montar uma proposta, um orçamento, o cliente precisa solicitar. Não. Nós vamos agir de tal forma, com proatividade em cada fase dessa, e a responsabilidade fica toda para mim. Então, a grande mudança é que não é um jogo de sorte e azar, que todo mundo fala, né? Eu ganhei aquele projeto, eu perdi aquele projeto, não é um jogo de ganha e perde. É um jogo de estratégia. Eu converti ou eu não converti. Né? E aí, a partir do momento que eu tenho uma métrica, eu consigo medir a minha performance, eu consigo medir a minha eficiência e consigo entender. E se eu estou entendendo, eu consigo continuar medindo. Então, vai muito disso. As 3 primeiras etapas a gente trabalha segurança, clareza, consistência. É a carroça, costumo dizer, é a carroça de melancia. Você enche uma carroça de melancia, começa a andar, as melancias começam a se ajustar. Ajustou, cara, chicote, tu pode correr que não vai dar problema. Então, as outras fases aqui, desde a imagem até a fase de contrato, a gente vai trabalhar o prospecto para ganhar velocidade. E aí sim, com isso, o que acontece? Esses 150 dias caiu para 50 dias, né? Então, isso é muito bom, muito positivo, tá? Aliado à questão, então, isso foi traduzido, isso, na verdade, o que acontece? É um compilado, vamos lá, são quase 5 décadas de um escritório, eu estou há 25 anos fazendo prospecção, então é um compilado de, não tem jeito, de erros e de acertos, né?
quando você toma uma atitude proativa, uma estratégia e aquilo dá certo, primeira vez a gente interpreta aquilo como uma ocorrência. Segunda vez, deu certo, pô, que coincidência, né? A terceira vez, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª vez, dá certo, ponto, virou um padrão. Você vê que aquilo é pertinente, aquilo vira um padrão. Eu deixo de aplicar, opa, não deu resultado, então aquilo de fato funciona. Então, todas essas estratégias, essas ações proativas que estão dentro dessa métrica, é um compilado desses erros e acertos que a gente fez aí. Eu sou muito grato porque a arquitetura me levou para conhecer o mundo já. Então, eu já tive a oportunidade de fazer reunião de negócios em Nova York, reunião com o russo em Budapeste, de assinar contrato em Lausanne, na Suíça, né? Então, é muita observação, porque eu costumo dizer que a gente também está lidando, e isso é o fantástico da prospecção, porque vai gerar um networking. Então, tu tens um networking com pessoas assim num nível acima, né? E aí eu, particularmente falando, gosto muito do industrial, porque a gente lida com segredos industriais. Então, eu estou aqui com o segredo do paint shop da BMW. Como é que a BMW trabalha a pintura dos carros, né? Quanto vale um segredo desse para um concorrente, né? Ou estratégias de mercado. Então, joga para cima de mim e da minha equipe uma responsabilidade muito pesada. Isso é bom. Isso é bom que faz tu trabalhar isso de uma forma profissional, né? Tu ser um profissional e fazer um bom trabalho. Não adianta também prospectar e desculpa a palavra aqui, fazer um projeto bosta, né? Tem que fazer um projeto de excelência, ter um material bom, porque aí o que acontece aqui, aproveitando esse slide, a grande maioria hoje também trabalha para o topo da pirâmide, que são aquelas pessoas que conhecem você e sabem o que você faz. Ótimo, não tem problema algum. Nós também trabalhamos muito para essas pessoas que nos conhecem, que vêm por indicação, né? Isso é muito bom. Só que a grande finalidade da métrica é você chegar aqui no nível C, na base da pirâmide, que são aquelas pessoas que tão pouco sabem que você existe ou tão pouco sabem que precisam desenvolver um projeto. Então, isso é o grande vício da prospecção, é esse, porque você começa a provocar demanda nas pessoas, e aí essas pessoas, tu converte o projeto, e aí a sensação de tu achar alguém, né? Vou dar um exemplo bem empírico aqui. Tu atravessou a rua, encontrou alguém, tu te apresentou, sou arquiteto, faço projeto industrial. Ah, legal. E você trazer, converter, e esse cara fazer um projeto contigo, a sensação é única, né? De você, a conquista que isso te traz, né? Você conquistar isso. Então, isso é maravilhoso. Hein, Paulo? Claro que na teoria é interessante isso que tu está falando, sem dúvida, né? Na prática, obviamente que também. Mas é um desafio muito grande, né? Porque, vamos assim dizer, as pessoas que estão ali no nível B e C, as empresas, etc., elas não sabem que tem que contratar um projeto, ou sabem, mas não acham que é tão importante. Ou seja, elas não estão esperando aquele custo, aquele gasto, né? Vamos usar esse termo, gasto, né? Eu sei que não é o gasto com projeto, mas enfim. E aí tu vai lá, tu vai ensinar, tu vai mostrar os benefícios, as vantagens, tu vai mostrar outros exemplos, tu vai convencer o cidadão. Vamos dizer, estou convencido. Só que aí, nesse momento, ele vai para o mercado, né? Ele vai orçar com a Abdala, com o Bernardo, com o João, com o José, e daqui a pouco ele vai... É o famoso loja presencial e online, né? O cara vai na loja presencial, tira a foto do tênis que ele gostou e vai para a internet comprar mais barato, né? Ou seja, e aí todo aquele teu trabalho de prospecção, enfim, de treinamento do cidadão, meio que foi por água abaixo e tal. Como que tu enxerga isso? Qual é, vamos assim dizer, se tu tem esse número, qual é a tua cota de conversão, vamos assim chamar? Como é que eu resolvo isso, né? Exato. Todo prospecto, ele tem, eu chamo de FD, ele tem um fator de decisão. Então, assim, a partir do momento que ele decidiu fazer uma casa, vou botar um exemplo de casa aqui, fazer uma residência, ou que eu provoquei ele para fazer um projeto de uma residência, né? Então, esse é um dia zero. Ele tem uma linha de tempo aqui, e aí tem dois tipos de perfis de prospectos, eu diria, tá? Tem aquele cara que é muito indeciso, né? Indeciso total. Então, ele viaja, ele vê uma ideia, ele quer mudar, ou ele lê uma reportagem, ele pesquisa na internet, ele muda.
ele é muito indeciso. Tá? E à medida que o tempo vai passando, esse fator de decisão dele, ele vai diminuindo até ele desistir da ideia. A outra ponta é aquela pessoa decidida. Então, ele fez o planejamento financeiro, ele deu o start no dia zero, daí ele fez o planejamento financeiro, daí ele pesquisou, não, é esse estilo de casa que eu quero, é isso aqui que é o que eu quero. Né? Eu já consultei o Bernardo, consultei o Abdala, vou consultar mais alguém. Né? E aí, à medida que o tempo vai passando, vai chegar um determinado tempo que ele vai decidir e vai fazer o negócio acontecer. Bom, o que acontece na fase 3 de conexão? Por necessidade, eu criei um documento, né? Então, não existe esse documento em lugar nenhum, é um documento que o Paulo aqui criou, e aí é até interessante que a minha equipe de produção não tem acesso a esse documento. Esse documento fica com a diretoria, meu pai, eu e a nossa secretária financeira. E esse documento, eu chamei ele de draft, né? Esse documento, Bernardo, vai bem de encontro àquilo que você comentou, de educar o prospecto. Então, eu vou começar um trabalho de educação com esse prospecto, mostrar para ele como é que vai ser feito, mostrar para ele como é que deve ser feito, quanto que vai gastar, aquilo que eu falo. Eu não faço projeto meia boca, então eu consigo dar um peitaço para um cliente qualquer e dizer para ele assim, olha, nós vamos orçar a tua fábrica com um pacote de projeto básico, enquanto as construtoras estão orçando, eu estou fazendo executivo. Vai vir a definição do budget do básico, eu garanto para ti 5% o máximo 10% de diferença do básico para o executivo. Então, se ele tem um investimento de 100 milhões de reais, ele pode pedir para a matriz dele 110, que vai sobrar dinheiro, ele vai fazer a fábrica, vai sobrar dinheiro, ele vai devolver dinheiro para a matriz e vai estar tudo certo, ele vai estar com o sorriso aqui, agradecendo eternamente o Paulo. Né? Mas por que isso? Porque eu faço um projeto extremamente detalhado. Se eu começo a fazer um projeto meia boca, vai faltar informação. Aí é evidente que as pessoas vão orçar por 70 e no fim vai custar 100, vai faltar dinheiro, aí é problema. Né? Então, o draft, só para concluir, Bernardo, então o draft ele educa esse cliente. E aí é aquilo que a gente fala, eu trabalho a segurança. Então, ele vê menos risco em mim, ele não quer. Eu já interagi tanto com ele, troquei tanta informação, ele já abriu o layout para mim, abriu tanta coisa para mim que ele não vai perder tempo, vamos falar, porque a indústria é tempo, né? Ele não vai querer perder mais tempo tentando explicar isso pro Beltrano, né? Porque ele se sente seguro com o Paulo. E aí vem um fator interessante que quando ele está com segurança em mim, a minha distância não é mais geográfica, eu posso estar em Blumenau, entende? Né? E a minha distância já não é mais financeira, eu fecho o contrato e a minha proposta sempre geralmente é a mais alta. Tá? Perfeito, perfeito. E não, legal, ótimo, acho que é uma boa expectativa aí de negócio. E mais ou menos, a gente pegar os bons escritórios de projeto, essa é a visão de quase todos, vamos assim dizer. Eu quero fazer um bom projeto, mais detalhado, diferente, só que quando vai para a prática, eu estou concorrendo com o Zé Mané ali, que não faz tudo isso que eu faço. E aí, por necessidade de me enquadrar no mercado, não ficar fora do mercado, muitos projetistas acabam baixando a sua própria régua, enfim, para poder entrar num mercado, né, real e tal. E aí eu te faço essa pergunta, assim, tu responde o que tu quiser, o que tu puder, né? Se tu fizer, vamos usar teu termo, um projeto meia boca, que eu sei que tu nem faria, mas vamos imaginar que tu te propõe a fazer. Quanto custa mais caro o teu projeto bala comparando com o teu projeto meia boca? Cara, eu posso te dizer que é quase o dobro. Quase o dobro. Quase o dobro. Então, ou seja, tu vai concorrer com escritórios, com profissionais que vão cobrar mais ou menos a metade do que tu vai cobrar. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu jogo referências, claro, a gente tem, isso ajuda, né? Muitos até no grupo perguntaram, mas para ti, beleza, tu já tá com, né, já tem referência, já tá num nível, mas eu vou começar amanhã, vou começar do zero. Ok, o importante é começar, né? Todos começamos do zero um dia, né? Agora, é aquilo que eu falo, não é? Eu chego para o meu cliente, que eu tô com uma proposta lá de 4 milhões de reais, ele, não, eu tô pensando, não, eu tenho aqui 2 milhões, 1,5. Cara, não compara maçã com maçã. Laranja com abacaxi.
Senão você não pode comparar abacaxi com laranja, claro. Exato, né? Então, eu digo mais assim, Abdala, tem que comparar banana, tipo de banana, cara. Tem banana caturra, tem banana branca. Se esse cara de 1,5 milhão faz o mesmo trabalho que eu faço, cara, nem perdemos tempo, contrata ele agora. Ponto. Exato. Né? Exato. O mercado é assim. E outra, a gente está falando de um mercado extremamente específico, mercado de projeto industrial. Eu confesso para vocês, o Paulo é um dos poucos que eu conheço no Brasil. No Brasil. Se eu puder falar 3 nomes aqui, é muito. É muito, né? O Paulo já tem uma amizade e tudo. Eu conheço mais outros 2 no máximo, e que, assim, não chega no grau de detalhamento que o Paulo realmente apresentou, né? Enfim, então acho que por isso que é uma apresentação rica que a gente vai ver, vai continuar vendo. Sim, e aí o draft, ele é muito interessante porque atendendo, por necessidade, eu atendendo multinacionais, né, isso foi uma época que a gente atendeu a Hyosung, o segundo grupo sul-coreano, fez uma fábrica no Brasil, e aí eu pensei, cara, as reuniões sempre com tradutor, e eu pensei, pô, será que esse cara tá falando realmente o que eu passei, né? A gente não sabe. Então eu preciso, e aí como a decisão é na matriz, lá na Coreia do Sul, e aí é uma mesa de conselho que não tem ninguém da área de engenharia, não tem ninguém da área de arquitetura, são administradores ou são, enfim, empresários. Eu pensei assim, eu preciso criar um documento que uma criança de 10 anos consiga olhar e entender, né? Então, o draft ele é muito interessante. E aí ele me traz essa questão da segurança demais, porque ele é um documento quase que sem texto, com muito caracteres, e aí a gente usa, obviamente, caracteres positivos, e através desses símbolos, está ali a mensagem, é uma tradução, por exemplo, da reunião que eu fiz aqui, ó, né? Eu captei a oportunidade, eu fiz prospecção, agendei uma reunião, vou na empresa ou ele vem na minha empresa, a gente faz uma reunião de captação de oportunidades. Aqui, 2 orelhas, 1 boca, que eu escuto mais e falo menos, é a chance de eu deixar ele falar tudo o que ele precisa, eu vou captar bem o que ele precisa, né? E aí dessa reunião eu traduzo para fazer conexão com ele, segurança, clareza, consistência, eu começo a jogar draft para cima dele, sem ele pedir, né? Proatividade. Então eu estou montando, fiz uma reunião, montei um draft e mandei. Fiz um telefonema dessa conversa, montei um draft e mandei. Visitei o terreno, montei outro draft e mandei. Proatividade. Tem muita gente que fica assim, ó, de braço cruzado e só vai começar a mexer a partir do momento que for contratado. Isso é outro objetivo meu, mostrar que, cara, a proatividade ela tem que ser feita, você tem que jogar na frente. A gente vende serviço, a gente não vende produto. Produto, uma fábrica produz, coloca numa vitrine até esperar alguém vir comprar. Serviço não, serviço nós temos que vender primeiro, porque ninguém aqui faz projeto para deixar na gaveta ou em cima da mesa esperando um cliente chegar. Então a gente faz primeiro a venda para depois desenvolver o projeto, né? Então parte daí a necessidade de focar a prospecção. Então eu vou ser muito incisivo sempre nisso, né? E aí a partir do momento que eu joguei draft em cima de draft, né? Na surpresa, sem ele esperar, ele está começando a ter confiança em mim, ele está começando a abrir para mim, já abriu o layout, então fechou. Aí vem a questão da imagem, para acelerar aqui, tá? Gerar uma imagem, pode ser um render humanista, um desenho à mão, um croquis, um render realista, uma estrutura, faz um 3D da estrutura do prédio, manda, proatividade, manda. Para fazer uma ponte, manter esse relacionamento aquecido, fazer uma ponte para as próximas etapas para ganhar velocidade, funil, velocidade, conversão, preciso fechar isso rápido, preciso jogar gasolina para dentro do meu avião, tá? E aí o que acontece? Nesse follow-up aqui, nesse monitoramento, então vocês veem, percebem aqui, ó, que eu tenho essa métrica, eu tenho uma planilha, eu desenvolvi uma planilha aqui, e essa planilha, a gente pode abrir ela aqui, é bem interessante, ela conversa comigo. Então é o seguinte, eu tenho aqui um prospecto, 100% na prospecção, na captação, na conexão, estou na imagem, 80%. Então, ela me avisa, cara, entrega essa imagem, leve em mãos essa imagem para passar 100% aqui e passar para a próxima etapa, né? Importante, dê um bloco, o cliente não me quer mais. Pô, legal, eu vou conseguir olhar na minha planilha qual foi a razão, o motivo para evitar que eu faça isso para o próximo ou até mesmo trabalhar de novo, proativamente falando, para trazer esse cliente de volta, né? Isso em todas essas etapas,
essas 7 etapas com proatividade. E aí esse aqui também vale gastar um pouquinho de tempo aqui, porque a proatividade, ela é viciante. É um ciclo que sustentável, mas viciante, tá? Eu faço prospecção, eu saio da cadeira e vou atrás. Então, eu sou proativo. Quanto mais proatividade eu faço, mais oportunidades eu tenho. Quanto mais oportunidades eu tenho, mais chance de eu ter produtividade. Se eu estou produzindo, alguém está me pagando. Eu recebendo, eu consigo ser proativo mais longe. Vou dar um exemplo aqui. A economia alemã, ela é tocada pelas pequenas e médias empresas da Alemanha. Não são as grandes, não é a BMW, não é a Siemens, não é a Continental. São as pequenas e médias, que são as empresas familiares. Tu fala com o dono, né? Toda empresa que quer fazer uma indústria no Brasil, ela aterriza em Guarulhos, tá? Primeira pergunta que ela faz, por que eu tenho que ir para Blumenau fazer meu projeto? Pô, não tem em São Paulo alguém que faz o projeto? Né? Então, o que eu fiz? Né? Eu estou fazendo proatividade, eu vou fazer proatividade mais longe. Pô, eu me afiliei à Associação das Pequenas e Médias Empresas Alemãs. Então, a informação, eu costumo dizer que a oportunidade ela está aqui, ela está passando, a informação está aqui. Você está, às vezes, dentro do escritório, cara, abre a janela, olha para a rua, sai na porta, está passando, né? A cada minuto que passa, passa uma oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu vou ser proativo mais longe. Eu me afiliei lá na Alemanha, eu coleto a informação lá, eu já faço conexão com ele lá. E aí, quando ele chega no Brasil, ele já vem com o segundo ticket comprado de Guarulhos para Navegantes. Então, é isso. E aí, a proatividade, quando você faz, é muito, muito bom, muito louco isso, porque eu recebo mensagens de WhatsApp, cara, às vezes, às 2 da manhã, por causa do fuso horário, e-mails todos os dias, de pessoas que eu prospectei, às vezes, anos atrás, às vezes, semanas atrás, me pedindo proposta, me pedindo, Paulo, a gente quer te conhecer. Paulo, a gente gostou do teu e-mail aqui, do teu profile, a gente precisa conversar. E aí é uma surpresa, porque eu não estou esperando isso acontecer, e sempre que acontece é uma surpresa boa, né? Ninguém vai te mandar uma mensagem dizendo que não gostou do teu e-mail, que não gostou do teu profile. E isso é viciante. Então, quando isso acontece, tu fala, meu Deus, cara, que coisa boa. É uma borboleta que pousou. Cara, pousou na métrica, eu vou para cima com os 2 pés e vou converter esse cara. Em 60 dias eu estou fazendo projeto para ele. Ponto. Só para quem não é do sul aqui do país, né, Paulo, avisar, né, que primeiro Blumenau é uma cidade de colonização alemã, então tu deve falar um alemão, nem que seja um dialeto, né? Ein bisschen, ich spreche ein bisschen Deutsch, ja. E aí já consegue se comunicar com a turma, né? E Navegantes é o aeroporto aí pertinho de Blumenau, 1 hora e meia aí e tal. Isso. Só para uniformizar aí o... Ótimo, ótimo, né? Então é isso, né? A ideia da métrica, eu vou abrir a planilha aqui, é trazer, né, a pessoa para o mar azul, base da pirâmide. Eu tenho 10 oportunidades, aí é evidente que eu não vou conseguir atender as 10. Aí eu venho para um gold label aqui. Isso é interessante, que daí você vai selecionar dentro da tua realidade, hoje, dentro da tua condição, vai selecionar quem que tu vais conseguir atender, ou aquilo que tu queres atender. Pô, BMW, quando anunciou investimento no Brasil, cara, eu botei aquilo na minha cabeça, se eu não fizer essa fábrica, alguém vai fazer, né? Que seja eu, né? O não eu já tenho, vou em busca do sim. Eu preciso, eu quero ter, botar minha logo junto com a deles, né? Isso ninguém mais me tira, né? Isso me abre muita porta. Hoje, por exemplo, que é o tema aqui, né? A Tesla recentemente anunciou o interesse de fazer uma fábrica no Brasil. Ótimo. Já fiz prospecção, já foi draft para a Tesla, já estou conectando com pessoas importantes lá dentro e tenho. Qual é a vantagem, então? E tenho a equipe da engenharia da BMW na Alemanha fazendo uma ponte, fazendo carta de recomendação, né, do Paulo, né, sobre o trabalho que o Paulo faz para a Tesla. Então, a diferença é essa. Haverão muitas pessoas, escritórios, profissionais fazendo prospecção. Eu também vou fazer. Só que eu já chego com documentação de draft, já estou puxando a confiança para mim, já estou jogando informação técnica pesada para cima dele, experiência, e tenho recomendação dos meus clientes, né? Então, é muito bom isso, né? Mas isso vem por quê? Porque eu fui lá atrás, eu fiz prospecção com a BMW, eu mantive esse network, essa prospecção foi em 2011, então já vai fazer quase 10 anos, eu mantenho esse networking com eles até hoje. A planilha me fala aqui, né? Paulo, tem que manter o negócio aquecido, tá?
Então, é um vício. E aí, infelizmente, voltando um pouquinho para a parte acadêmica agora, da onde que eu enxergo, né, a quebra da cultura, o objetivo do Paulo, quebrar a cultura, porque ninguém faz prospecção. A gente não tem esse hábito e não tem essa cultura, a gente não aprende isso na faculdade, né? Muito pouco se fala de empreendedorismo na engenharia ou na arquitetura dentro da universidade. E aí o que acontece quando a pessoa se forma? Ela, de uma maneira muito fácil, muito rápido, ela consegue o primeiro projeto, a primeira oportunidade, porque os amigos ajudam, a família muitas vezes ajuda. E aí é aquilo que é o desejo que ela tem, é fazer o primeiro projeto. E aí ela faz o primeiro projeto, ela fica 2, 3, 4 meses fazendo o primeiro projeto e ela não fez prospecção nenhuma nesses 4 meses. E aí quando ela entrega esse primeiro projeto, a segunda oportunidade não vem, a terceira não vem, né? E aí a gente vê grandes profissionais, talentos, que acabam desistindo, acabam trabalhando em outra área. Por quê? Porque não se dedicou a se mostrar, cara, a sair, levantar, a gritar, eu faço, entendeu? Então é isso, né? Fazer prospecção, tá? Eu posso abrir talvez a planilha aqui, Abdala, não sei se tem alguma pergunta, mas poderia ilustrar rapidamente a planilha para Não, entender o conceito disso. Paulo, deixa eu. Aqui a gente. Tu não conhece ainda as nossas lives, nós somos muito sinceros aqui, muito espontâneos no sentido de tirar as dúvidas do público, né? Então, Certo? Correto? assim, tu responde o que tu achar que é necessário responder, o que não for. Vamos lá. Eu tô com essa. Porque tu vem com um discurso muito interessante, eu concordo contigo, eu tô no ramo acadêmico, né? Eu sou professor da universidade, Sim. pós-graduação, enfim, e eu concordo contigo. Nós temos que falar mais de empreendedorismo dentro da universidade. Inclusive, nós fizemos algumas lives, né, com o Abdala, e vamos fazer uma manhã sobre incorporação imobiliária. Nós temos excelentes engenheiros e arquitetos que não têm ideia do que é uma incorporação imobiliária, né? E, enfim, nós temos que ter esse conhecimento, e tu traz aqui uma expertise, aqui, uma experiência muito interessante. A proatividade é um troço fantástico, isso para qualquer profissional, para qualquer área. Se a gente tivesse aqui falando de, sei lá, Sem dúvida. economia, acho que também é importante esse troço aí para os bibliotecários, né? Ou seja, enfim, então, parabéns aí pelo teu discurso e pela tua prática, né? Eu acho que isso precisamos Obrigado. mais disso no país e, enfim, né? Se a gente tivesse mais uns Paulos com esse perfil no país, talvez a gente fosse a Suíça hoje em dia, não. Pô, obrigado, imagina, tamo junto aí. Agora, aí a pergunta que eu venho é essa. Eu vejo assim, tu com uma grande experiência, tu com excelentes casos, com um escritório que eu estou entendendo, um escritório de sucesso aí na tua região. Qual é a tua intenção em chegar aqui publicamente, abrir tudo isso aí, trazer toda esse teu expertise, mostrar, tu criar uma marca, o AQ Pro, Arq Pro, sei Isso. lá. Boa Ou pergunta. seja, tu quer mudar de ramo, tu quer ter o Paulo dentro do projeto industrial, mas tu quer ter o Paulo, sei lá, coach, sei lá qual é o termo, mentor. Qual é a tua visão nesse sentido? Ou seja, o que tu quer mostrar, ou tu é um cara que quer doar para a sociedade? Enfim, qual é a tua visão de ti mesmo? Sim. Boa pergunta, Bernardo. Eu acho que é fantástico. Eu amo o que eu faço, que é projeto industrial. Adoro. Cara, reuniões, vender, participar, converter, fazer reunião de projeto. Eu preciso me envolver no projeto, porque se eu encontro esse cara na padaria, ele vai perguntar como é que está o projeto, eu preciso saber como é que está. Então, né, eu vendo, participo do projeto, depois eu vou para a obra fazer gerenciamento, amo isso, né? A gente sabe como faz carro, como faz cigarro, como faz chocolate, enfim, é muito legal isso também. E essa parte de segredos, de estratégias, então business é muito legal. Eu amo isso, adoro, não vou parar de fazer isso. Então, eu vou continuar sempre levando adiante essa empresa que começou com meu avô, que foi um autodidata alemão, veio para o Brasil, autodidata, meu pai vai continuar comigo e tenho 2 filhas que quiçá uma delas ainda continue mais para frente depois, né? Aí, tempos atrás, volta e meia, eu sou convidado a fazer alguma palestra sobre motivação, sobre BMW, sobre, enfim, para semanas acadêmicas, e aí a gente vê, assim, ó, pessoas, né, alunos,
cara, que tem essa mesma vontade, que tem esse sangue no olho, que quer, que é proativo, sabe? E aí quando a gente está fazendo uma palestra para 30 pessoas e tu consegue ajudar uma, é fantástico assim o resultado que essa pessoa tem, a dedicação, e tu acompanha. E aí eu comecei assim, como a gente tem, claro, muita evidência, aquilo que o Abdala comentou na propaganda da live, né? Uma RRT de 1.400.000 metros quadrados, tem evidências, né? Eu consigo mostrar, eu fui buscar, consegui, está aqui, né? BMW tem evidências. Eu vou falar da Jaguar do Land Rover, não deixa eu perder esse raciocínio, que é bem interessante isso também. Então, o que eu quero? A gente tem muita bagagem. Claro, isso ajuda muito o Paulo. Tem referência, tem bagagem. E eu, sinceramente falando, eu não posso ficar com isso para mim. Eu tenho que tentar ajudar pessoas que estão aqui do outro lado da tela, né? Que não estão aqui na faculdade onde eu fiz a palestra aqui perto. Então é muito legal que hoje eu tenho um grupo de mentoria e eu tenho pessoas assim que de São Paulo, tem pessoas de Sobral, tem pessoas do oeste de Santa Catarina, do Paraná, né? De São José dos Campos. Então é muito legal isso. Tu vê que consegue atingir, eu acho que a internet veio para ficar, né? Não é um caminho sem volta. Eu estou engatinhando aqui nesse modelo online, mas o objetivo é esse, é tentar nivelar por cima sempre, atingir o máximo de pessoas e fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Em que sentido? Primeiro, prospecção e proatividade, sabe? Eu acho que tem dois tipos de pessoas, as pessoas proativas e as pessoas reativas. Então, as reativas a gente deixa de lado, né? Diga lá, então. Você trouxe algumas imagens do projeto da BMW, da indústria de laticínios, que eu acho que seria interessante a gente projetar isso para o pessoal e discutir pontualmente. Começar com a BMW, depois com a indústria de laticínios e fechar com a prospecção para a Tesla. Eu acho que a gente discutiu bastante essas fases iniciais. Eu acho que você falou muito bem que antes de um contrato, as pessoas acham que é imediato, e não é. Você tem aqueles 7 passos para a assinatura do contrato. Então, eu acho que isso já está bem... Acho que as pessoas entenderam que existe realmente a parte da prospecção lá, um passo lá atrás, lá o primeiro passo antes de conseguir chegar na assinatura de um contrato grande, como é o caso da BMW, de uma indústria de laticínios, etc. Então, acho que seria interessante você pontuar alguns dados técnicos da BMW aqui no Brasil. Muita gente não sabe, eu, por exemplo, não sabia que tinha fábrica da BMW no Brasil, fica em Araquari, né? Isso. Está projetando na tela aqui agora a fábrica da BMW em Araquari, que é projeto seu. Eu acho que seria interessante pontuar tecnicamente coisas, por exemplo, a área construída, são 115 metros quadrados. Não, vamos lá. Então a BMW ela veio em 2011, né? Com a intenção de fazer uma fábrica no Brasil, uma montadora. Então não é uma fábrica, a gente não tem usinagem, não fabrica, não produz chassis, não produz motores, é uma montadora. Então as peças, as peças vêm de fora, né? E aqui eles montam um carro, tá? Então, eles têm um compromisso de 7 anos, de 2014 até 2021, em 7 anos, de nacionalizar 65% do carro, né? Então, isso é um acordo, um MOU que fizeram com o governo, um acordo com as isenções, com os benefícios, etc. O planejamento, tá? Então, esse planejamento de 7 anos, que vem ano que vem, avalia-se o mercado, né? E aí, 2 opções, fecha e vai embora. Então, tudo isso aqui que foi feito fica na casca, ou demole praticamente 40% do que está aqui e vira daí uma fábrica de veículos, né? Então, essa era a premissa básica do projeto, né? Isso foi um edital, veio um edital para as empresas do Brasil e nós participamos desse edital. É uma história de uma conquista fantástica que eu vou pontuar bem rápido aqui para vocês. Isso aqui são imagens, veja, funil a que prova, vamos lá. Né? A 4ª fase é a imagem. Aqui a gente fez imagens, então a gente trabalhou imagens profissionais com uma empresa de Blumenau também e são perspectivas da época do projeto aqui, dos estudos do projeto, tá? Essas imagens aqui. Né? Muito interessante aqui foi a questão da divisão de como se fazer este projeto, de como se produzir esse projeto. Eu aprendi muito aqui, né? Junto com a equipe de engenharia da BMW. Foi dividido em 4 lotes. O lote 4 pegava da cerca para fora. Então, todos os assuntos de chegada de energia, drenagem pluvial, esse lote cuidava só da cerca para fora. O lote 3 já pegava da cerca para dentro até 1,20 m
para fora do perímetro dos prédios, tá? Chamado de administração do complexo. Aqui. São 115 mil metros de área construída e o terreno tem 1.500.000 metros quadrados de área. O lote 2 pegava o caminho crítico desse projeto, que é o Paint Shop, prédio da pintura aqui, e os prédios auxiliares, portaria, administração e refeitório aqui. E o lote, aqui tem algumas imagens, então, do prédio da pintura. E o lote 1, os prédios de montagem, né, estoque das peças, montagem, linha de montagem, pista de teste, posto de abastecimento e pátio dos veículos, tá? Uma dúvida, Paulo. São quantos modelos fabricados aqui? Montados? Eles fabricavam 4 linhas, sendo a série 3, X1, X3 e o Mini. Aí o Mini eles congelaram. Então hoje é a série 3, a X1 e a X3. E esses carros vão só para o Brasil ou eles daqui saem para outros países também? Não, eles saem para o Mercosul, né? Mercosul geral. Legal. Tá? Eles têm uma fábrica nova, mais nova que essa, no México. Tentei participar, não consegui. Mas, né, essa aqui atende o Mercosul também, tá? Então, né, só para ilustrar aqui também a divisão, né, como é que era feito isso. Cada lote tinha um project manager, né, um gestor de projeto, da parte do cliente, da parte da gestora, da parte da executora e da parte da projetista nossa. E aí esses project managers trabalhavam de forma isolada, não se conversavam, né? Então ele estava dedicado só ao lote dele. Isso trouxe um ganho de tempo, de assertividade, de prazo muito bom, porque aí sim, a cada entrega de fase, estudo preliminar, anteprojeto, básico, projeto legal, executivo, aí faziam um grande workshop, juntavam todos esses lotes para discutir as questões, por exemplo, a elétrica. O cara que cuidou da cerca para fora, pegou da subestação, trouxe até na cerca. O outro trouxe da cerca até no perímetro do prédio. O outro do perímetro até o painel dentro do prédio. Como o cabo elétrico ele é um inteiro, não pode ter emenda, nesses workshops definíamos quem que ia ser o pai da criança. Você falou uma palavra aí que eu já fiz, subestação. Subestação, você sabe de cabeça quantos kVA ou qual é a potência dessa subestação para uma indústria, para uma montadora desse tamanho? É uma subestação de 169, Abdallah. 169? Quantos? No que? Megawatts? Quilowatts? Não. Quilowatts não, isso, quilowatts, né? KVA, 169 KVA. Isso, 69 KVA, né? Acho que é isso. KVA. Nossa. Mas eu deixa eu anotar aqui, depois eu te passo esse dado também correto, tá? Eu já fiz uma não, deve ser 169 mil KVA. Eu já fiz uma de 3.000 KVA. Tá? E aí, então, nesses workshops, se discutia, então, quem ia ser o pai da criança, por exemplo, e também a distribuição do budget aqui, né? Cada lote. Tem lote que precisava de mais dinheiro, tem lote que sobrou dinheiro, então eles faziam essa distribuição, tá? Aqui a nossa participação, tivemos uma equipe de 2 arquitetos full-time na Alemanha durante um período, fazendo dentro da engenharia da BMW. Depois, em 30 dias, 14 horas por dia, fizemos o projeto básico, 115 mil metros, 5 arquitetos dedicados, e o projeto executivo com 10 arquitetos dedicados em 210 dias, então, fazendo o desenvolvimento do projeto meio que em paralelo junto com a obra e depois o as-built, tá? Todo ele no sistema BIM, né? Fizemos uma maquete e aí vem o follow-up de novo, follow-up lá no método AQPro, tá? O que eu posso fazer a mais para esse cliente? O que proativamente? Então a gente fez uma maquete dimensionada para caber num porta-mala de X3 com as informações do maquete física, com as informações do projeto aí, tá? Algumas fotos da obra. Foi feito em 10 meses e aqui é o primeiro carro montado. Show de bola. Eu vou contar aqui bem rapidamente como é que foi tudo isso, tá, Abdallah? Então, assim, em abril de 2011, veio a informação de que a BMW ia fazer uma fábrica no Brasil. Tinha a intenção de fazer uma fábrica no Brasil. Eu fiz prospecção, achei um nome, mandei um e-mail, tá, de uma mulher.
Até hoje eu não tive resposta desse e-mail, que é estranho, porque o alemão ele fecha o ciclo, né? Eu sou de família alemã, eu sei. Ele fecha a conversa, né? Se ele não gosta de ti, ele fecha, não quero mais falar contigo, e etc. Então, em abril eu montei um e-mail. Em novembro, 7 meses depois, eu estou no escritório, ligo o telefone, eu atendo, 7 horas da noite, era um alemão, falando alemão, que ele estava com o meu e-mail lá, né? Eu vinha monitorando, mas já não tinha mais tanta lembrança também, não estava mais tão, né? Já tinha meio que esfriado o assunto. E aí, eu atendo o telefone, era uma quarta-feira, ele falava alemão, eu entendia, eu ia para o inglês, ele falando alemão, e eu pensei e falei assim para ele, meu, eu não posso deixar esse cara desligar o telefone, né? Pô, BMW, né? E aí na sexta-feira, casualmente, eu tinha uma viagem marcada para Copenhague, na Dinamarca, para fazer uma visita no Bjarke Ingels lá. E eu falei para esse alemão, olha, seguinte, vamos fazer o seguinte, de novo, proatividade, né? Tá certo, eu já estava com a viagem marcada, mas eu falei para ele o seguinte, olha, a conversa tá muito truncada, vamos fazer o seguinte, eu segunda-feira eu tô aí, me apresento para ti aí, a gente conversa aí. Aí ele ficou calado, mudo, e falou, olha, segunda não é um dia bom, mas na terça eu te recebo. E assim foi. Então eu, 2 dias depois, estava no avião, fui, sexta-feira fui para a Alemanha, mudei minha agenda lá, e na terça-feira, dia 15 de novembro, estava com o meu cartãozinho, criei um profile específico e fiz a reunião com eles lá. Lá eu ganhei o meu primeiro não. Né? Eu costumo dizer aqui que o meu sim venceu 4 nãos da BMW. Tá? Ele fez, olhou, fizemos a reunião, fiquei 1h30 lá dentro e ele falou assim, ó, agradeço a tua vinda, mas tu és uma empresa familiar, tu é muito pequeno, né? Tu não consegue entrar nem na lista dos suppliers para a BMW. Né? Ah, legal, obrigado. Valeu a pena ter conhecido. Isso foi em novembro de 2011. Em dezembro de 2011 ainda, veio uma fase de pré-qualifying. Eu recebi um e-mail, né? Deixa eu até passar os slides aqui. Até esse aqui. Eu recebi um e-mail e a gente juntou a documentação e tal. Eu lembro que eu estava em São Paulo, veio um e-mail dizendo que a gente tinha passado no pré-qualifying. Pô, legal, o assunto BMW voltou. Em janeiro de 2012, eles queriam fazer o face-to-face, conhecer as pessoas. Vieram em 17 pessoas para Blumenau, conhecer a nossa equipe. Primeira pergunta que me fazem, tu vais cancelar todos os teus contratos para atender a BMW? E eu falei, não. A gente tem projeto começando, a gente tem projeto no meio do caminho e tem projeto entregando. Vocês são importantes, mas todos esses aqui também são importantes. Veio o segundo não, né? Veio uma carta em fevereiro nos desclassificando, agradecendo, tal, a receptividade, mas nos desclassificando. Bom, em julho, liga para mim o pessoal da Minerva Fuchs, engenharia de Barueri ali, vocês devem conhecer. Paulo, em julho vai ter o lançamento do edital 200 mil metros quadrados em São Paulo, no escritório da BMW. A gente quer fazer uma parceria top, claro, eu faço arquitetura, vocês fazem engenharia. Ótimo. Eu falei pro pessoal da Minerva, olha, avisa que eu vou entrar contigo na sala porque eu fui desclassificado, cara. E aí ele falou, não, já conversei, tá tudo certo, eles sabem que a arquitetura é com vocês. Ali eu senti que eu ia fazer esse projeto, né? Entramos, fizemos a reunião, mesmo blá blá blá, mesma pergunta, as mesmas pessoas. 3 grupos nós tínhamos na época, nosso mais 2. Vocês vão cancelar os projetos? Né? Mesma coisa. Perdemos, né? Veio a notícia de que o outro grupo tinha ganho, então, os 200 mil metros. Então, foi o meu terceiro não. Tá? O meu pai, cara, já estava assim, cara, manda esses alemães para... Né? Eu falei, não, cara, faz experiência, legal, vai dar certo, vamos ver, não deu, enfim. Em outubro, liga o grupo que ganhou, me propondo 5 mil metros, portaria, administração e refeitório. Faz, Paulo, faço. Fiz um contrato com esse grupo, montamos uma equipe, levou para a Alemanha, fez. Em fevereiro, a BMW faz um distrato com essa turma e, consequentemente, eles fazem um distrato comigo. Estou fora a 4ª vez. Né? E aí, quando aconteceu isso, evidente que esse pessoal não entregou mais documentação nenhuma.
E a BMW, ela tinha forçado, né, aquele protocolo de intenções com o governo estadual e federal, e religiosamente ela tinha que atender as datas. Lançar edital, contratar a construtora, fazer a fábrica, produzir o primeiro carro, porque senão ela perdia os incentivos. E aí esse cara me liga de volta, toca meu celular, era o mesmo alemão, né, de tempos atrás. Paulo, tá onde? Eu tô em Blumenau, no escritório. Pode vir a Joinville? Vou. Eu fui numa padaria, ele me levou para tomar um café. E aí, cara, eu pensei, o que esse cara quer comigo, né? Ele falou assim para mim, olha, tu sabes que eu te desclassifiquei, tu sabes que eu não posso te contratar e tu sabes que eu tô sem ninguém para fazer o projeto. Aí, o que eu vou falar para esse infeliz, né? Eu falei assim para ele, cara, por isso que tá o passaporte alemão aqui. Eu falei para ele assim, cara, nós vamos ter uma conversa agora, mas vai ser de alemão para alemão, né? Ô, eu tô tentando te ajudar, cara, desde o dia que eu peguei um avião e fui lá te conhecer, isso há 2 anos atrás, quase, né? Então, ou tu confia em mim, que eu posso te ajudar, cara, ou esquece, para de me encher o saco, cara, que porra, não dá mais, sabe? Não dá mais, cara. Assim mesmo, mas tem hora que você tem que, porque senão você fica nessa lenga-lenga mesmo, é isso aí. Porra, não é? Então, eu vou te ajudar. O que tu precisa? Aprovar na prefeitura. Então, eu vou te ajudar, né? E assim nós fomos fazendo, aprovar na prefeitura, aprovar no bombeiro, lançar o edital, contratar, fazer um projeto disso, fazer daqui. Então, foi meio que, né, no bito. E aí fizemos os 115 mil metros, né, desse projeto para a BMW. E aí o mais gratificante é que estou eu lá numa reunião em Joinville, eles falando alemão, né, eu entendendo, eles precisavam ter alguém para representá-los no Brasil. Eu levantei a mão, pô, vocês estão pagando aqui, estou aqui, né? O que é, Paulo? Não, estou entendendo, vocês precisam de alguém, eu estou aqui. Mas o que precisa fazer? Não sei o que precisa fazer, eu não sei, mas eu estou à disposição. 2 dias depois eu recebo uma procuração da BMW em meu nome. E aí, isso não tem valor, cara. Voto de confiança desse, entendeu? Né? Então, aqui é muito interessante que na RRT, por exemplo, ó, o Chimizo assinava lá na parte da empresa e eu assinava no campo da BMW. Né? Isso ninguém mais tira de mim. Então, isso é difícil, né? Conseguir isso é difícil. Não foi fácil você chegar nesse ponto, né? Você acabou de contar os nãos que você tomou. Então, isso é uma lição importante também. Eu acho que é importante passar essa experiência para as pessoas. Claro. Existe na primeira. Tem gente que desiste no primeiro não. A maioria das pessoas desiste no primeiro não. Toma o primeiro não, ela já fala não, já era, perdi. E você acabou de dar um exemplo enorme, onde você conseguiu, pela proatividade, por continuar ali batendo na porta, que deu certo no quarto não. Então, depois do quarto não. Então, assim, fantástico, é um exemplo completo isso de um projeto que está pronto, que produz, que gerou milhares de empregos, gera emprego até hoje. Ninguém mais tira isso, né, Abdala, de mim, entendeu? E ninguém tira, exatamente. E aí, sem falsa modéstia, né? Mas é a realidade. E aí, o que só agora, voto de confiança, né? Aí, aproveitando o gancho, ó, né? Ano depois, né? 2014 para 2015, Jaguar Land Rover anuncia a intenção de fazer uma fábrica no Brasil. Cara, mesma situação. Fui lá fazer prospecção, vou buscar contato e tal. Vai ter uma reunião no Rio de Janeiro, né? Capital, no prédio da Jaguar, para as empresas de engenharia. Cara, eu peguei meu cartãozinho, peguei meu profile, comprei uma passagem e fui, né? Cara, parecia o The Voice, entendeu? Um monte de gente, ganhava um crachá desse tamanho, aí entrava de rodo assim na sala, do lado esquerdo o pessoal da Jaguar, calado, borboletinha aqui, calados. Do lado direito, o pessoal da Macy's, uma gerenciadora da Inglaterra, que estava fazendo a gestão da fábrica no Brasil para eles. Toda a conversa direcionada para a gerenciadora deles. Cara, entrava em grupos. Cada um tinha 2 minutos para fazer a apresentação da empresa e no final, 30 segundos para as considerações finais. Beleza. Chegou a minha vez, né? Peguei o pessoal da gerenciadora aqui, fiz a minha apresentação de 2 minutos. Trabalho assim, faço isso, faço aquilo, tal. Foi. E quando veio os 30 segundos finais, cara, aí tem lá no método, né? Lei do caos, por exemplo, tá? A lei do caos é tu quebrar protocolo, cara. É tu, porra. Eu fiz barulho com a minha cadeira assim, ó, sabe? E mirei, cara. Mirei no olho, cara, do cara da Jaguar. Então já ficou todo mundo assim, né? O que vai acontecer agora, sabe? Meu Deus, vai estourar uma bomba aqui. Eu tinha 30 segundos. Eu olhei na cara dele e fiquei calado, assim, ó. Fiquei calado contando os 30 segundos. Aí quando chegou nos 20, eu peguei minha pasta e falei assim, ó, eu não tenho... Bem assim, ó.
eu não tenho nada para falar, mas eu tenho um documento para entregar. Aí eu entreguei esse documento aqui, ó, uma cópia dessa procuração, né? Então, tipo, fizemos 85 mil metros para Jaguar Land Rover em Itatiaia, no Rio de Janeiro, ali na Dutra, sabe? Abriu porta. O primeiro abriu porta para ele. Agora, uma outra coisa que é importante, eu acho que vou fazer uma participação aqui, puxando para uma outra área que é diferente da nossa, da engenharia, que envolve arquitetura, etc. Para a área do direito. No direito, a gente vê muito isso acontecer, esse tipo de coisa acontecendo. Vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Por exemplo, tem uma fábula no direito que dizia que um grande escritório de advocacia fez lá um trabalho para um cliente X qualquer. E o trabalho, a produção desse trabalho todo foi uma página assinada pelo dono do escritório, um grande escritório. E aí a pessoa foi e entregou para o cliente. Falou, o cliente falou, só uma página? Quanto é que eu te devo? O cara falou, 500 mil reais. Aí ele falou, você vai cobrar 500 mil reais por uma folha? Ele falou, não, mas se você quiser eu te dou de graça. Ele, então tudo bem, quero de graça. Aí o que o cara fez? Pegou essa folha, que estava assinada por ele, rasgou onde estava a assinatura dele e entregou. Pronto, isso aqui você pode levar de graça. Então, existem algumas coisas que realmente fazem, claro que tem um peso, né? Então, acho que esse exemplo que você trouxe, você foi difícil conseguir o primeiro, que foi o caso da BMW, depois da BMW você jogou para a Land Rover, hoje você vai apresentar... Acho que o nosso tempo está um pouco estourado já, acabou que a gente estourou muito tempo aqui, mas você poderia falar um pouco sobre a indústria de laticínios e fechar um pouquinho sobre a Tesla. Acho que a Tesla fecha esse pacote aí. Então, acho que é muito bom a gente estar com todos esses mundos aí abertos, né? Acho que isso aí enriquece bastante todo e qualquer tipo de discussão na área da engenharia e da arquitetura no país. Então, acho que isso aí foi muito bom, foi muito proveitoso e é bom que as pessoas aprendam que as coisas são difíceis, né? Eu costumo dizer muito isso. Bom, eu tenho bastante sigilo com relação a esse projeto aqui, mas enfim, vamos lá, vamos em frente. O que importa é que... Se você quiser, se você não, tivesse... tranquilo. Pode deixar. Então, mas é só para ilustrar para o pessoal, né? É evidência, claro. Também não precisamos provar nada para ninguém, mas aqui então tem aqui, é um projeto de 1.307.405,79 metros quadrados de área construída, né? Então, é uma grande empresa de laticínios que está vindo para o Brasil. Na verdade, é uma marca nova que está sendo criada a nível mundial, com várias plantas no mundo, e estão agora com esse projeto para o Brasil aqui. Deixa eu abrir a implantação aqui. Para o pessoal ter uma ideia, né, dessa metragem inteira. E, paralelamente, eu recebi ontem um MOU de novo, um Memorandum of Understanding deles. Né? Estou com 3 trabalhos internacionais com esse mesmo cliente, tá? 2 na Europa e 1 na Ásia. Então, é ótimo, né? São as oportunidades que a gente vai conquistando. Aquilo que o Abdala falou, no começo talvez pode ser um pouco mais penoso, sim, mas, cara, tem que fazer, tem que ir em cima. Eu tenho uma frase aqui, que eu vou falar um palavrão aqui, mas também pouco importa, tá? Eu tenho uma frase que na prospecção, quando eu estou fazendo prospecção, Tesla, vou botar Tesla aqui, estou fazendo já prospecção. Cara, enquanto eu não ler ou não ouvir de alguém forte da Tesla também, eu sou o dono do escritório, eu quero falar com o Elon Musk, cara, o dono desse negócio aí, tá? Então, enquanto eu não ouvir dele ou de alguém ali, um pouquinho abaixo dele, ou ler, Paulo, vai pra puta que pariu, vai se fuder, cara. Esquece, né? Enquanto você não ouvir isso, você não para. Eu não paro, eu vou ficar em cima. É draft, cara, em cima de draft, é informação que eu tô dando, é desenho, é estudo, proatividade, entendeu? Né? Isso me traz conversão, tá? Com certeza. Então, é um pouco dessa postura aí, né? Aqui temos a implantação. Então, na verdade, é uma laticínios, é uma fábrica de leite em pó, né? Para fazer o leite em pó, tu precisa ter o leite líquido. Para ter o leite líquido, tu tem que ter a vaquinha. Então, é uma grande fazenda, né? Sustentável, porque toda a parte de energia, por exemplo, é biomassa. Então, cara, não precisa ter nem subestação, não precisa ter nada, né? Eu só preciso ter água, vai muita água. E alimento, né? Ao redor eu vou ilustrar outra imagem para vocês. Então, isso aqui tem 3 quilômetros por 3 quilômetros, uma fazenda com 75 mil cabeças de gado leiteiro. E aqui tem a entrada da fazenda.
E aqui é uma planta, essa unidade industrial aqui, a BMW que vocês viram tem 115 mil metros quadrados, essa aqui tem 135 mil. É maior que uma BMW aqui, né? É a fábrica de processamento, então, do leite. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, deixa eu ver se está a imagem aqui. Aqui, ó. E é 1.300.000 e tantos De área mil fechada. construída. Construída fechada, né? Uhum. Então, o planejamento é o seguinte, ó, aqui nós temos aquela primeira fazenda que nós vimos, aqui está a fábrica. São 2 fazendas, eles chamam de unidade, tá? São 2 unidades. Então, cada unidade aqui são 2 fazendas e uma fábrica. E essa parte em amarelo aqui ao redor é a área toda que precisa ter para fazer a produção do alimento para esse gado, né? Essas vacas aí, tá? Então, é um projeto grandioso, sim. Não sei, investimento aqui são 12, posso falar porque já está rolando no governo aí também. São 12,5 bilhões de reais de investimento. Para o país isso é fantástico. Eu confesso que eu não consigo ver ponto negativo num projeto desse. Em termos de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento da região. Pois, enfim, é por isso que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Né? As pessoas precisam conhecer o potencial da engenharia e da arquitetura em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos e todos os seus espectros. Que eu acho que ninguém foca muito nisso. E da Tesla, então, por causa do nosso tempo aqui, Abdala, né? Da Tesla, o que acontece? Veio a intenção, saiu na mídia, eu fui atrás, me conectei com várias pessoas, Instagram, rede social, né? Instagram, LinkedIn, uma ferramenta fantástica que todos devem usar. E comecei a fazer prospecção. Eu vou ilustrar aqui, né, os 2 drafts que eu já mandei, então, tá? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um documento confidencial, é um documento carregadíssimo de informações técnicas. Ele não esperou receber esse documento, né? Então, eu encaminhei ele. E tenho esse modelo aqui para ilustrar para ele que eu entendo de projeto industrial. Ponto. Não estou ainda focado aqui em projeto no setor automobilístico, mas de projeto industrial eu entendo. Eu sou autoridade, tá? Então, eu tenho isso aqui como um modelo. Então, daqui a pouco é uma outra empresa que vai fazer, vai o mesmo draft aqui, eu só mudo a logo, né? Então, eu consigo mandar, se hoje, eu fiz prospecção hoje com 2 empresas, se uma delas amanhã me der um retorno, cara, em 15 segundos eu troco a logo e mando esse draft aqui, tá? Isso aqui mostra um pouquinho da minha história, um pouquinho das referências, então, né? E aí, por exemplo, aqui, cara, é um draft que ilustra macro steps aqui para questão de cronograma de implantação de uma fábrica Greenfield, do zero no Brasil. Então, pô, ele vai ter que ter... é meio que uma espécie de um checklist que ele já pode ir com a equipe dele olhando o que ele já tem ou providenciando o que ele não tem. Eu estou lembrando, estou mostrando que eu conheço. Então, condições... Topografia, sondagem, exato. Né? Questões ambientais, questões legais, cara, regulamentações, população, dados da população da cidade, das cidades que ele pretende fazer a fábrica, enfim, acesso, né? De onde vem matéria-prima, onde vai a expedição, porto, aeroporto, enfim, viaduto, pedágio, etc. Né? Então, tem informações técnicas aqui. Com relação ao cronograma principal, né? Vai ter que comprar o terreno, vai ter que ter um tempo aí para compra de terreno, passar para o nome dele, fazer a parte de projeto, depois a parte de bid, depois a parte de construção. Estou mostrando aqui, ó, tu tens um tempo que tens que considerar de comissionamento, cara. Vai ter gente produzindo equipamento, esse equipamento vai fazer um shipping, vai vir para o Brasil, vai ter aduana, vai ter liberação, vai traz para a obra, monta equipamento, comissiona equipamento para depois começar a startar. Então, eu estou mostrando para ele que eu entendo do negócio, entendeu? E agora, só interferindo um pouquinho, Paulo, isso na mão de qualquer... Isso, fatalmente, você cai na mão de governo. Isso aí você tem que ter licença, aquela coisa toda lá. Isso. Um governador com um pouco de visão de estadista ou com uma visão um pouco mais evoluída de mercado, de desenvolvimento, ele pega um projeto desse, ele faz questão de te carregar no colo junto com ele e para fazer isso acontecer. Porque a Tesla ela vai entrar se ela tiver isenção de imposto,
ela vai entrar se ela tiver incentivo fiscal, ela vai entrar, claro, ela não vai investir bilhões de dólares no país se ela não tiver Perfeito, Abdala. É isso que o nosso país precisa, cara. Segurança jurídica, segurança política. Ponto, cara. O nosso país é um... Cara, tá meio difícil, mas a gente consegue. Deixar o governo fazer o que tem que ser feito, a gente consegue evoluir. Vamos empurrando. Né? Então, olha só, né? Tem um cronograma estimado de aprovações para ele entender como funciona o Brasil, né? Prefeitura, bombeiro, tem um cronograma estimado que não vai mudar muito, cara, para São Paulo, para Blumenau, para Fortaleza, entendeu? Para Salvador, né? Tem um cronograma estimado para licenciamento ambiental, as principais licenças, Brasil. Então, olha que interessante, cara, com esse draft que está na terceira etapa do método AQPro lá, olha como ele começa a mostrar segurança, tirar risco, entendeu? O cliente começa, esse cara entende. Isso é verdade, tem que olhar isso aqui. Cara, é carroça de melancia. Eu tô tirando risco, ele tá se sentindo seguro, daqui a pouco ele manda um layout, ele já se abriu comigo, então ele não vai querer se abrir com outra pessoa. Cara, já era. Eu vou planilhar, a nota tá alta, eu já sei que eu vou fechar, que eu vou converter esse projeto. Ele vai me contratar, sabe? Seguindo rapidamente, as questões de permits e licenças, vai ter que ter na prefeitura, bombeiro, concessionária de acesso, elétrica, água, enfim, outorgas. Ambiental. Projetos, então, né, as disciplinas e outras mais que precisar. Tudo em 3D, 4D, 5D, a gente faz, ótimo, vai. De acordo com o LEED, precisa LEED? Temos. Precisa RIBA A, RIBA B, RIBA C, que é a norma europeia? Temos, a gente faz. FM Global, entendo, beleza? Então, tá vendo? Eu tô mostrando que eu entendo de projeto industrial para ele. O objetivo é esse, gerar consistência. Estou no começo da prospecção. Mostrando aqui um exemplo do sistema BIM. Hein, Paulo? Muito bem. Gostei bastante. É bem interessante aí. A gente, enfim, está se encaminhando aí para o final por causa do tempo, né? Mas, e já que nós estamos aí nessa, vamos assim dizer, essa primeira live aqui desse tema um pouco mais amplo e mais geral, e tu mostrou a importância para o profissional, vamos assim dizer, ter empreendedorismo, ter proatividade, ter algumas características, enfim, para qualquer área que seriam importantes. Eu acho que agora tu até chegou em outra característica, e já há algum tempo aí na tua palestra, que eu acho que vale a pena dar uma ressaltada, que é o conhecimento de outro idioma, né? Ótimo. Sim, quando eu falo outro idioma, eu também sou aqui do Sul, que nem tu, né? Nós temos aqui famílias descendentes de italiano, famílias descendentes de alemão, e eu sempre brinco, pessoal, isso é para nada italiano, isso é para nada alemão, isso é para nada espanhol. É claro que eu estou exagerando, sério, né? Estou brincando, sério. Porque nós temos um idioma mundial, né? Não é o Esperanto, não, é o inglês, né? Ou seja, a importância, é claro que se eu souber inglês, é legal tu saber alemão, talvez devido ao alemão que tu fechou lá com a BMW, por exemplo, mas daí é um caso muito pontual, mas na média nós precisamos saber inglês, né? E assim, eu noto a dificuldade dos nossos alunos, dos nossos profissionais no idioma internacional, no idioma inglês, por exemplo. Às vezes até no português, né? Mas, enfim, se tu puder reforçar um pouco isso aí, se tu puder falar qual é a tua visão sobre isso. Com certeza. Sem dúvida alguma. Toda a documentação da prospecção já, e principalmente de projeto, desenhos, memoriais, planilhas unitárias, toda ela é bilíngue. Contrato inglês, bilíngue, português e inglês, né? Eu tenho um cliente alemão que ele quer uma documentação em alemão, a gente faz, né? Tem um cliente, sei lá, italiano, que ele quer no idioma italiano, a gente faz. Mas, assim, já sai na urina, sai na normal, bilíngue, português e inglês. E aí, reforço aquilo que o Bernardo comentou, é imprescindível, não tem jeito. Se a gente quer chegar, né, quer avançar, tem que saber falar. Eu falo fluente em inglês, me viro bem. O alemão eu uso, às vezes, para alguma coisa mais quebrar a empatia, né? Gerar empatia, quebrar o gelo com o cliente alemão, enfim. Importante, tá? Tem lá da época dos meus avós, mas é o inglês, cara. O dominante é o inglês. Então, nas reuniões, documentações, tudo inglês. Eu até me envergonho um pouco, porque meu nome é árabe, né? Minha descendência é sírio-libanesa. Não sei falar uma palavra. É mito, eu sei falar umas 3, 4 palavras em árabe. Né?
Para mim, o árabe não. Mas ainda bem que o inglês eu tenho ele afiado também. O inglês tem que ter. Não, é isso aí. Então, acho que reforçar a importância do idioma inglês. Hoje em dia está cada dia, não vou dizer mais fácil, a dificuldade de aprender o idioma sempre existe e existiu, né? Mas vamos dizer, a gente tem mais plataformas, mais opções. Quem quer online, quem quer cursinho presencial, quem quer o raio que o parta tem, né? E não tem, às vezes eu também na minha área, a gente acaba, enfim, se virando em mais idiomas e tal, inglês, espanhol, francês, etc. E tem gente que às vezes diz, pô, como tu tem facilidade para o idioma? Facilidade é estudo, é sentar e estudar. Tem facilidade, ninguém tem facilidade ou dificuldade. É horas de bunda na cadeira, não tem outra maneira. Né? Exatamente. Mas muito bom, Paulo, muito boa aí a tua palestra aí, parabéns aí pelo conteúdo, pelas lições. Só tenho que agradecer vocês. Eu só tenho que agradecer vocês e eu espero que eu consiga motivar as pessoas, que eu consiga pontuar isso, né? A importância da prospecção. Então, quem não fez hoje, ontem e terça, que faça amanhã, né? Que pegue 15 minutos do dia e faça a prospecção, comece a fazer prospecção, porque, para finalizar, a prospecção ela não tem risco zero. Por mais que seja catastrófica a prospecção, tu vais ou criar ou aumentar o teu networking. Fantástico. Então, não tem por que não fazer. Sim, né? sem dúvida, Tá? sem dúvida. E agradeço, estou à disposição para fazer outras lives, estou à disposição para tirar questionamentos e é só o começo, né? Como fala. Então, perfeito, como sempre, né? O Abdala aí faz o encerramento, mas só para avisar aí, como sempre, a gente gravou, né? Toda a live, então a gente disponibiliza aí nas redes depois o link da gravação. Alguns não puderam assistir, então podem depois vir assistir. A gente vai deixar o link aí com o Paulo, o Abdala, eu mesmo, então a turma entra em contato aí de qualquer maneira, a gente vai disponibilizando. E é isso aí, mais uma com sucesso, né, Abdala? Muito bom, parabéns aí pela tua prospecção de chamar o Paulo aí. Né? Finaliza aí da tua maneira aí. Pois é, aqui estamos no Instagram, o pessoal do Instagram que viu, escutou o professor Bernardo falar, a gente vai disponibilizar para vocês o link, aí vocês podem ver com mais detalhe o método ArcPro do Paulo. E, claro, ele trouxe 3 exemplos de peso hoje, espero que vocês tenham gostado. E até amanhã tem mais uma live, né, professor? A gente vai fazer sobre incorporação imobiliária, só que amanhã é mais cedo, tá, pessoal, do Instagram que está acompanhando aqui. Vamos começar às 18 horas. 18 horas. Achei que era hoje também, é o que me passei. Mas aí amanhã mais cedo a gente aguarda vocês aqui até a próxima. Vou encerrar aqui no Instagram. Vou encerrar aqui, eu já falo compartilhar. Depois a gente coloca aqui. Tá bom. Mas é isso. Está encerrado aqui. Show de bola. Professor, mais uma vez, obrigado. Paulo, valeu. Te dou um feedback ali do WhatsApp já, Paulo. Obrigado vocês aí. Contem comigo. Tamo junto. Muito Obrigadão. bom. Muito bom. Tchau. Valeu, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Bons projetos a todos aí. Todos vocês. Valeu.